Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma semana começando, ao nosso pequeno estudo aqui, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa segunda-feira. Hoje os grãozinhos trazem para a gente ainda o capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Vamos continuar falando sobre a indulgência. Sede indulgentes para com as faltas de outrem, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como dela usastes para com os outros. Sustentai os fortes, encorajai-os à perseverança, fortificai os fracos, em lhes mostrando a bondade de Deus, que considera o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo sua branca asa sobre as faltas dos homens, e velando-as assim aos olhos daquele que não pode ver o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não ouvideis jamais de lhe dizer, pelos vossos pensamentos e sobretudo pelos vossos atos. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos a aqueles que nos ofenderam. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras. Não só sua letra é admirável, mas também o compromisso que ela encerra. Isso é sério. Que pedis ao Senhor em lhe solicitando para vós o seu perdão? Apenas o esquecimento de vossas ofensas? Esquecimento que vos deixa no nada, porque se Deus se contenta em esquecer as vossas faltas, Ele não pune, mas tampouco não recompensa. A recompensa não pode ser a paga do bem que não se fez, e ainda menos do mal que se fez, fosse esse mal esquecido. Em lhe pedindo perdão de vossas transgressões, vós lhe pedis o favor de suas graças para nelas não mais cairdes. A força necessária para entrar num novo caminho, caminho de submissão e de amor, no qual podereis somar a reparação ao arrependimento. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu, frequentemente, é bem transparente aos vossos olhos. Levai-lhes o amor ao mesmo tempo que o perdão. Fazei por eles o que pediríeis ao vosso Pai celeste para fazer por vós. Substituí a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai, por exemplo, essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai como ele próprio o fez enquanto viveu sobre a terra, visível aos olhos, que viveu sobre a terra, visível aos olhos do corpo, e como prega ainda sem cessar, desde que não é mais visível senão aos olhos do espírito. Segui esse divino modelo, marchai sob seus passos, eles vos conduzirão ao lugar de refúgio, onde encontrareis o repouso depois da luta. Como ele, carregai todos a vossa cruz e escalai penosamente, mas corajosamente, o vosso calvário. No cume está a glorificação. João, Bispo de Bordeaux, 1862. Gente, a gente já falou sobre a indulgência na leitura de sábado, né? Que é o quê? É você não condenar, não julgar os erros do próximo. Mesmo que você os veja, mesmo que você veja que aquilo que ele está fazendo está prejudicando outra pessoa, não condene. Nós temos que perdoar, perdoar e perdoar. E se você é indulgente, você nem precisa perdoar, porque a indulgência já é a mais que o perdão. É você não enxergar no outro aquilo que você tem dentro de si. Tá? Então, antes da gente condenar alguém, vamos olhar para dentro da gente primeiro. Vamos ver se nós estamos seguindo o exemplo de Jesus, nosso irmão maior que esteve aqui na terra e que nos mostrou o perdão acima de tudo. Acima de tudo. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Não é? Pois é. Então, a gente tem que se colocar nessa posição. Nessa posição. É não condenar ninguém pelos seus erros. Se nós vemos que aquele erro daquela pessoa está colocando outra pessoa em perigo, está prejudicando uma comunidade ou prejudicando a ele mesmo que seja, vamos chamar ele aqui e vamos falar: olha, fulano,
você está fazendo assim, assim, assim. Pensa direitinho no que você está fazendo, porque isso parece que não está caminhando bem, parece que não vai dar certo, parece que fulano de tal está sendo prejudicado por isso. Você quereria isso para você? Peça a ele para se colocar no lugar daqueles que estão sendo prejudicados. Mostre para ele que aquele caminho que ele está é errado, mas em silêncio, sem divulgar para ninguém, né? Se a gente coloca um véu sobre aquilo ali, que aquele véu tampe tudo, tampe a nossa própria visão sobre aquilo lá, sobre aquele erro do outro. É que nós colocamos, às vezes, colocamos um véu muito fino, né? E a toda hora a gente está lembrando daquilo e está julgando, mesmo sem querer, julgando o outro. Então, quando a gente perceber alguma falha, né? Alguma falha moral, uma falha de caráter, ou mesmo uma falha física de alguém, né? Vamos fazer de conta que não estamos vendo, desde que aquilo não prejudique a ninguém, porque nós não queremos que ninguém seja prejudicado, porque se nós deixamos de fazer o bem ali, nós estamos fazendo o mal, nós estamos de acordo com o mal. Então nossa obrigação qual é? É chamar aquela pessoa e falar para ela: você está prejudicando alguém, e você, consequentemente, está se prejudicando, porque aqui na terra a gente vai colher o que a gente plantou. Então vamos procurar mudar, vamos lá atrás dessa pessoa, vamos conversar, vamos tentar ajudar. Não vamos condenar ninguém, mas não vamos ficar omissos nas situações em que os erros de outros possam prejudicar uma comunidade, uma pessoa sequer, ou a essa pessoa mesmo. Que a omissão é falta de caridade. Tá, gente? Leitura do Livro dos Espíritos hoje, capítulo 6 ainda, Lei de Destruição. Nós estamos falando sobre as guerras. Questão 744. Qual foi o objetivo da providência, tornando a guerra necessária? A liberdade e o progresso. Mas se a guerra deve ter por resultado alcançar a liberdade, como ocorre que ela frequentemente tenha por objetivo e por resultado a subjugação. Subjugação momentânea para abater os povos, a fim de os fazer chegar mais depressa. Gente, quando ocorre uma guerra, com a permissão do Pai, é lógico, quando ocorre uma guerra, ela tem que ter um sentido, né? O Pai não ia permitir uma coisa que fosse prejudicial a todos. Então, se há uma guerra, e essa guerra vai levar, né, mesmo momentaneamente, a uma subjugação daquele que venceu a guerra sobre o outro, isso tem uma razão de ser. E o que é que os Espíritos falaram para Kardec aqui? Né? É a fim de os fazer chegar mais depressa. O que isso significa? No meu entendimento, significa chegar mais depressa ao progresso, que é a razão nossa aqui na Terra. É o progresso, mesmo o progresso físico, certo? O progresso material, e abatendo aqueles. Abatendo, que eu falo, não é sentido de matar, viu, gente? Abater aí não é sentido de matar, é se colocar acima, é rebaixar aqueles lá, para que eles aprendam na humildade a valorizar a sua liberdade, a buscarem a sua liberdade. Humildemente, de cabeça baixa, vão conseguir. Por quê? A liberdade verdadeira é a espiritual. Tá? É a espiritual. E o progresso sempre vem depois de uma guerra. Podem observar isso. A ciência trabalha muito na produção de equipamentos, de máquinas, trabalha muito, e esse trabalho depois de uma guerra, ele frutifica mais. Não quer dizer que para haver o progresso tem que ter guerra, viu, gente? Mas sempre foi assim. Depois de uma guerra, a humanidade evolui um pouco mais. Nós vamos pedir ao Pai para que não ocorra guerra, né? Para que não precise mais
haver guerra, para que a humanidade progrida moralmente e espiritualmente. Tá certo? Desejo a todos uma ótima semana, com muita paz, com muita luz, com muito amor no coração, muita energia boa, gente. Muito trabalho para todos nós. Precisamos trabalhar para nos sustentar, porque as coisas estão difíceis, né? Vamos lá, vamos confiar no Pai. Providência divina toma conta de todos nós, se nós fizermos nossa parte. Vamos lá. Deus nos abençoe. Até amanhã, se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.